Bom dia, excelentíssima senhora Procuradora-Geral, Inês Coimbra, excelentíssimo senhor Corregedor Fábio Gastaldo, os demais conselheiros e conselheiras desse órgão superior da Procuradoria-Geral do Estado, os colegas que aqui nos assistem, os diversos colegas que nos assistem também de suas casas, nossos servidores, a todos eu agradeço muito, desejo a todos um excelente dia. Antes de tudo, gostaria de parabenizar esse gabinete pela nomeação dos 5 procuradores, que estou falando com todos eles, inclusive ajudando, acredito que seja o Estevam, que exerce suas funções no Estado de Minas Gerais, a transferir para cá a sua OAB, para que essa possa ocorrer o quanto antes, né? A mesma coisa que nós fizemos com diversos dos 200 colegas que foram empossados este ano, né? Então, a PESP fazendo essa facilitação, essa cooperação para que todos venham e que estamos todos ansiosos, aguardando a Tainara, o Rodrigo, o Estevão, o André e o Levi, e serão todos muito bem-vindos a essa nossa grande carreira. Parabenizo Vossa Excelência por essas nomeações. Parabenizo também o gabinete, o meu dileto corregedor e o gabinete da Procuradoria pelo projeto Horizontes, bom, nós estivemos presentes no lançamento, como sempre, grandioso no Palácio do Governo, trazendo aí o reconhecimento institucional da PGE, levando ao Palácio do Governo as nossas boas experiências, as nossas... e também gostaria de agradecer e parabenizar aqueles que se voluntariaram a serem os pássaros que encontrarão os nossos outros passarinhos nesses voos para o horizonte, que com certeza favorecerá ainda mais a formação desses colegas, que são colegas brilhantes, que eu sempre falo para eles, são uma turma muito especial, muito, muito especial, essa turma desses 200. Realmente, pessoas que, até mesmo pela sua grande proporção de que, eu sempre repito isso, esse dado, de 81% deles já serem provenientes do serviço público, trouxe uma maturidade, um grau de gratidão, de pertencimento, muito grande à nossa Procuradoria. Eu sou fã desse povo e sei que eles vão mudar muito para melhor a nossa instituição, sem dúvida nenhuma, e o projeto Horizontes vai ajudar nessa mudança tão especial, sem dúvida nenhuma. E, por fim, também eu gostaria de agradecer esse conselho pela sensibilidade maravilhosa. Ontem eu falei com a esposa do Luiz Duarte, que agradeceu, a esposa e os filhos que agradeceram imensamente, de forma emocionada, a carta desse conselho para aquela família, que foi algo que será pendurado na parede, como em palavras deles mesmos, né? E nós estamos aqui num momento especial. Quero também parabenizar a fala do Dr. Eduardo, sempre muito poética e sempre muito sensível, né? E trazer também a necessidade de que nós olhemos para trás, para sabermos onde estamos, não para conformismos, não para que sejamos absolutamente satisfeitos. A satisfação também tem que ocorrer, a gratidão e o olhar para trás para saber onde estávamos, onde estamos. Sem isso, a gente não sabe para onde a gente vai, tá? E, sem dúvida, nós avançamos muito nos últimos tempos, muito nos últimos tempos. E me dediquei a tentar lembrar de alguns desses avanços, que foram infindáveis os avanços. Aquele maior de todos é o que nos coloca em um patamar completamente diferente daquele que nós estávamos, e que foi sempre uma angústia muito grande, minha e de Vossa Excelência, doutor Inês, de como mudarmos o sentimento dos colegas. Há 3 anos atrás, nós tínhamos uma carreira doente, sem autoestima, com grande
senso de desvalor, de não pertencimento, de menoscabo. Até isso, sem ser nem trágico, nem exagerado, sentimos um menoscabo para com as nossas funções, com a nossa instituição. E essa foi a maior preocupação. Eu falava, e nós falávamos, já falamos isso várias vezes, não são R$ 1.000, não é só dinheiro, não é só dinheiro. Dinheiro é muito importante, muito. Dinheiro traz dignidade também, traz valia. Mas o reconhecimento, a dignidade, o pertencimento, a fala, isso é um valor intangível e que eu não tenho dúvida que nós conseguimos mudar nesses últimos 3 anos. Eu não tenho dúvida. Eu presenciei isso num encontro do Centro de Estudos, em que todos estávamos juntos, cantando e tocando violão, né, com o corregedor cantando e com o nosso Danilo também cantando, todos juntos, em algo que não foi preparado, mas que trouxe a mim uma felicidade muito grande de saber que nós estávamos em um lugar diferente. E esse lugar diferente foi trazido por vitórias como do Teto 100, que foi, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a maior vitória de todas, né? A vitória não só do ganho da ação, mas com a entrega num tempo recorde de precatórios para mais de 1.200 pessoas, uma coisa que eu sempre digo, que nós merecemos o prêmio Inovare por conta desse procedimento, que foi economicamente espetacular para o Estado de São Paulo, economizando mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos, isso que nós fizemos, além de trazer agilidade, além de trazer um Estado ético, que é aquilo que a gente sempre busca, sempre procura. A revalorização da verba honorária. Né? A verba honorária, trazemos a verba honorária para a nossa própria administração, com transparência, com encontros permanentes, que tem que ser mais ainda realizados, com monitoramento contínuo, né? E com a execução, aqui a Ana do sindicato está, e com a execução judicial daquilo que vocês não podem fazer administrativamente, quer dizer, num fair play, num agir, mesmo judicializando, num fair play entre as instituições muito grande daquilo que pode ser o nosso alcance e não pode ser o alcance do gabinete. E temos certeza de que nós vamos, para a consensualidade, chegar numa consensualidade, num ponto comum que seja bom para o Estado de São Paulo e também para as nossas carreiras. A expansão do auxílio-saúde, que não incorporava os aposentados, Vossa Excelência mudou essa coisa grotesca e trouxe os aposentados, aqueles que tanto contribuíram para a construção dessa instituição, a possibilitar que eles recebessem esses auxílios. E não só fizemos isso, como sextuplicamos esse auxílio para aquelas pessoas de maior faixa etária, né? Revalorizando, mudando patamares e sempre trazendo melhorias constantes a esse auxílio-saúde. A questão das cotas da VH, que era um pleito tão antigo da APESP, de colocarmos todos no topo, somos todos iguais, é inconcebível que pessoas que façam a mesma função tenham remunerações absolutamente distintas, umas castas que demoravam anos para você chegar até um nível, com diferenças de 50%, muitas vezes 100%, de um nível até os níveis mais altos de remuneração. Nós tivemos as cotas da VH, todos no topo, todos iguais, exercendo as mesmas funções. Isso foi uma grande conquista, um pleito muito antigo nosso. A revalorização imediata dos nossos vencimentos, quando houve o aumento do teto remuneratório do Supremo Tribunal Federal. Eu e doutor Inês, com grandes impasses com a Secretaria da Fazenda, para que essa revalorização não ocorresse imediatamente, tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda difícil, tensa, em que a foto que nós estamos lá, que eu peço até que vocês olhem depois, reflete muito essa nossa tensão, e ele acuado e os dois... e tivemos sucesso, conseguimos instituir isso. O doutor Inês instituiu isso,
Até mesmo antes do próprio aumento do STF, nós tivemos de forma imediata. Nessa instituição, eu sei que a gente não tem que se mirar no passado, mas a gente tem que saber como nós mudamos. Já chegamos a demorar 10 meses para a repasse desse aumento do Supremo Tribunal Federal para nós, fazendo uma perda imensa, trazendo uma perda imensa a todos os colegas. A licença compensatória, uma novela, uma odisseia que nós tivemos com o PLC 31, fomos, voltamos, levamos porrada, fizemos de todo lado, né? Conseguimos fazer isso com muita... O que podia ser feito naquele momento, o que pedimos mais, o doutor Inês pediu mais, a política é a arte do possível, do momento, é aquilo que nós conseguimos, da forma como conseguimos, mas sim, o Estado age na Alesp de uma forma muito tranquila, mas a oposição atrapalha a vida, a aprovação dessas normas. Fomos lá cooperativamente, fomos na Assembleia Legislativa, falamos com a oposição, estivemos com a oposição, com todos aqueles que poderiam atrapalhar o processo legislativo, conseguimos a aprovação dessa medida. Essa medida sofreu judicialização, tem uma DIN no Supremo Tribunal Federal. Desde o primeiro dia, agimos de forma junta, conjunta, organizada, estratégica. A PESP contratou o parecerista, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que trabalha com a própria relatora, justamente para que nós atuássemos de forma estratégica. Fizemos a estratégia dessa defesa, nós, a PESP, a ANAP, a Procuradoria do Estado aqui, doutor Bruno, em Brasília, doutor Leonardo, fazemos isso de forma cooperativa, defendemos com certeza a nossa maior também, uma das nossas maiores conquistas, sem dúvida nenhuma, que foi a LC, algo justo, algo que trouxe justiça para os trabalhos extraordinários. A defesa desse tema no Supremo Tribunal Federal, o ProSoftware, doutora Júlia, doutora Malê, né? Mabê, a pedido da PESP, um pleito antigo de todos os colegas, tivemos uma melhoria do Pro-Hardware com uma flexibilização desse programa. A questão do Vale-Refeição, que sempre trouxe uma grande agonia para os colegas e ainda traz com essa nova modificação para o sistema de voucher, que sempre traz muita inquietação para os seus colegas, a gente percebe a revalorização constante e também a melhoria do serviço, né, que pode ser aceito num grande número de estabelecimentos. A posse desses 200 procuradores, de quais eu sou fã, que sabem disso muito bem, eu espero que a recíproca seja verdadeira, né, que nós auxiliamos eles a todos os minutos, todos os momentos, na OAB, junto às perícias, para que isso fosse feito da forma mais tranquila possível, em contato permanente com o RH da PGE, para sabermos o que nós poderíamos ajudar, o que faltava, qual era o contato, esse trabalho cooperativo. Isso tudo nos faz ganhar o respeito institucional. Muito, muito. Eu não tenho dúvida. Eu sempre conto de um episódio em que o Luiz Duarte, sempre muito homenageado por mim, desenvolveu uma política pública da saúde, Acessa SUS, ele desenvolveu. Ele e uma funcionária da Secretaria de Saúde. Fizemos a política pública. Criamos a política pública. A política pública foi lançada no Ministério Público, com o presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, a Defensoria, o governador do Estado de São Paulo, e não tínhamos um procurador do Estado de São Paulo lá, representando a PGE, nem fomos convidados. Eu fui de bicão no prédio do Ministério Público para o lançamento de uma política pública elaborada por nós. Eu costumo dizer o seguinte: nós passamos hoje a sentar na mesa dos adultos. Graças ao trabalho institucional, à construção de pontes, à construção da dignidade, tanto da PGE quanto da PESP para com os demais instituições. Hoje nós participamos, sim,
como agentes principais no centro da mesa, em todos os principais eventos do Estado de São Paulo e também do Brasil, tendo a Procuradora-Geral como protagonista em 100% deles. Nós criamos uma instituição muito mais forte do que ela era há 3 anos atrás, graças a décadas perdidas que nós tivemos. Isso não se deve nada além do trabalho contínuo, forte, estratégico e cooperativo que nós temos. Falta muito, falta muito, falta muito. Enquanto nós passamos a correr, as outras instituições voam. Elas já voavam muito antes de nós, enquanto nós estávamos parados, apequenados. A verdade é essa. Nós chegamos muito rápido a um patamar de décadas perdidas dessa instituição. Me desculpem, mas todos vocês sabem disso muito bem. Nós aqui temos, no mínimo, 20 anos, muitos outros mais, muitos mais, de instituição, e sabemos que tivemos décadas perdidas, em que nada foi construído, em que uma instituição se apequenou e permaneceu pequena. Uma instituição que é imensa, que é muito maior do que o doutor Inês, que é muito maior do que José Luiz, do que qualquer um de nós. Muito. Mas nós não podemos ser uma instituição imensa e potencial como o Brasil, que é o país do futuro, que sempre será o país do futuro, que nunca chega. Nós temos que construir, sim, um país imenso, e tem que ser agora. Uma instituição imensa, e tem que ser agora. Só que sabemos de onde saímos, sabemos onde estamos e sabemos onde podemos chegar. Ou, quiçá, nem sabemos, por medo de sonhar aquilo que a gente pode ser. Mas que nós somos grandes, nós somos sim. Mas nós temos que aumentar, temos que criar mais, temos que melhorar, sim. Temos que aumentar a nossa atuação política. Da PESP, aqui, em Brasília, na LESP. Nós fizemos aquele momento, aquele Fortalece PGE, que teve êxito, sim, muitos êxitos. Nós colhemos muito daquilo que foi falado e é o que foi dito na minha primeira parte da fala. Nós conquistamos isso tudo. Conquistamos isso juntos, com a força da Procuradora-Geral, com a vontade desse gabinete, com o apoio e com a cobrança séria, constante da APESP e das outras instituições e dos colegas que não se calaram de maneira alguma, muito pelo contrário, que cobram a mim o tempo todo e que eu cobro, tenho certeza, o tempo todo desse gabinete. Nós criamos na APESP, também nós tivemos as nossas vitórias e avanços institucionais. Nós criamos o Movimento Fortalece PGE, nós criamos a rede APESP, a gente presta assistência social aos vulneráveis e familiares de associados que falecem. Nós temos a diretoria dos aposentados, nós melhoramos e aumentamos o plano de saúde da PESP em cooperação com o próprio gabinete. Nós facilitamos o reembolso, enviamos os dados diretamente para o gabinete em uma cooperação inédita até então, de APESP e PGE. Nós fizemos o Dia da Saúde, nós melhoramos o esporte, o bem-estar, com tenda de corridas. Hoje nós temos uma equipe imensa de corredores aí que são tratados a pão de ló, banana, água e whey, né, nas nossas tendas. Nós fizemos grupos de estudos, trouxemos e protocolamos ontem ou anteontem, agora estou perdido, anteontem, no gabinete, um estudo que aposentados começaram a fazer a respeito da possibilidade de pagamento em parcela diferenciada dos ATS, contratei Camarosano para fazer parecer jurídico, contratei Igor para fazer requerimento administrativo, apresentamos, como sempre fizemos, de forma responsável, pedido de forma fundamentada, trazendo estofo jurídico, trazendo fundamentos, trazendo não só pedidos, mas pedidos que possam parar em pé e que sejam, que possam ser analisados com seriedade por esse gabinete.
E do mesmo lado, os aposentados fizeram os ATS e os novíssimos nos ajudaram a desenvolver o pedido administrativo a respeito do tempo de serviço em outras unidades da federação e em outros pedidos. Olha que legal essa cooperação dos associados nos ajudando, criando, mexendo em minuta, participando ativamente dessa formação desses pedidos, né? Nós fizemos cursos de idiomas, hoje nós somos praticamente uma escola de idiomas, nós temos 150 alunos de cursos de idiomas, de curso de poesia, de convênios estratégicos. Acabei de fazer com a PUC, né? Um convênio difícil, um convênio bacana, mas muito bem. Vou fazer com o Mackenzie, vou fazer com outras instituições. Assinei ontem com Minuta IA, um convênio para também termos desconto de 20% na aquisição de uma nova ferramenta de inteligência artificial. Já temos com a Adapta, já temos com outras instituições. Nós temos com o Centro de Estudos uma parceria incrível nos últimos anos. Nós ajudamos nesse curso de formação dos 200, foi feito na nossa casa. Maravilhoso, que bom, que bom. Fizemos curso de inverno juntos, fizemos o lançamento dos 10 anos do CPC juntos. E conclamo, viu, doutor Inês, pela primeira vez falando isso, o próximo curso de inverno faremos no interior, para lembrar das regionais, da importância das regionais, para lembrar da importância dessas regionais. Vamos fortificar, vamos fortalecer as regionais, vamos lembrar dos colegas que estão no interior. Todas as cooperações, fazemos tudo com o Centro de Estudos, chamamos os Centros de Estudos para fazer os eventos conosco, a gente ajuda os Centros de Estudos a fazer os eventos que eles fazem. Nós fizemos o JusFest, participaram aí os nossos cantores, aí, os nossos músicos dos procurados, né? Buscando só festa? Não, buscando uma integração entre as instituições, as principais carreiras jurídicas. Estamos juntos daqueles que estão no caminho certo, para que ganhemos juntos. E nós, sem dúvida nenhuma, melhoramos no diálogo da democracia, teremos eleições online, graças à mudança agora do nosso estatuto, que permitiu que essa eleição seja feita de forma online. E é isso que eu quero pedir para os senhores, que participem dessas eleições, desse processo eleitoral na terça-feira, que votem. Apesar de sermos uma chapa única, nós precisamos da legitimidade para continuarmos lutando, para continuarmos avançando, para continuarmos trabalhando, para que continuemos construindo uma instituição muito melhor, que é aquela em que nós todos, da onde nós tiramos nosso sustento, o sustento dos nossos filhos, das nossas famílias. E é por isso que eu conclamo a todos a participarem da votação em massa. É só abrir o celular, é só abrir o computador. Eu gostaria de ter um grande número de votos, sim, para mostrar que todos nós estamos atentos, mesmo que seja para criticar. Votem, mesmo que seja para criticar, mas votem. Para mostrar a força que nossas instituições têm. Os diversos pedidos administrativos que já estão aqui, pacote social a respeito da licença maternidade, estamos aqui, outros, todos, muitos, infindáveis. E por que são infindáveis os pedidos? Para que a senhora tenha possibilidade de análise de todos eles. Para que possamos elaborar, estudar e termos material para que cresçamos constantemente. E qualquer um desses direitos vai ser muito bem-vindo, sim, e vai ser muito festejado e agradecido, sim, porque nós estamos avançando. E vamos avançar e precisamos avançar cada vez mais. Eu peço aos senhores e às senhoras que votem sim na terça-feira, que votem em mim, que votem em Vera Wolff, na Isabelle, no Fabrício, na Yara Campos, no Júlio,
dos convênios, na Ana Paula dos esportes, no Eduardo Canizella, que vai ser da nossa diretor de comunicação, na Tatiana Madureira, que assumirá a diretoria legislativa, e trabalharemos na Alesp diuturnamente. Aliás, a Alesp já faço um pedido à senhora, que tenhamos a nossa sala na Alesp, a sala da PGE na Alesp. Falamos já com o presidente André do Prado, ele já acenou positivamente a isso. Agora nós temos motivo para estarmos lá. O contato direto com o cidadão, graças às transações tributárias. Nós precisamos dessa sala na Alesp agora. Agora nós temos um motivo para estarmos lá. E estarmos lá é muito importante. Já sei até qual é a sala, viu, doutor Inês? O doutor Renan, na diretoria de interior, o Carlos Roberto Marques Júnior, nas prerrogativas, trabalhando diretamente com o nosso corregedor. Diretoria dos Assuntos dos Aposentados, com a Sandra Artioli. Um conselho assessor, que é um timaço, que é a Flávia Pelvezan, o Marcelo de Aquino e a Maria Silvia Zanella de Pietro. Morram de inveja, né? Morram de inveja desse time, né? E o nosso querido Gerson no Conselho Fiscal, o nosso querido Marcel no Conselho Fiscal e o nosso Vanderlei também nesse conselho. Peço a todos que tenhamos união, força, mostremos a nossa força institucional votando sim em massa, para que mostremos que nós saímos de um lugar muito tenebroso, viemos para um lugar muito mais confortável, mas que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é numa instituição muito maior, melhor remunerada, muito mais reconhecida, e que nós temos plena capacidade de chegar lá. Muito obrigado, bom final de semana a todos.